As ações da Eletrobras operam em alta nesta quinta-feira, um dia depois de o Tribunal de Contas da União concluir a análise do processo de capitalização da estatal, com 7 votos favoráveis e 1 contra. O governo espera colocar ações da Eletrobras à venda ainda neste semestre. Vamos falar agora sobre isso com a nossa analista de economia, Priscila Yasbeck, que nos dá o prazer, a honra de aparecer por aqui. Essa capitalização da Eletrobras, Priscila, é um projeto antigo. Quais são os impactos, então, para o setor de energia? Boa tarde, Lu. O prazer é todo meu de estar aqui com você. Faz tempo que a gente não interage ao vivo, né? Às vezes a gente se cruza nos corredores, mas então vamos falar desse assunto importante que é a capitalização da Eletrobras. O que dizem, né, os especialistas, os economistas, especialistas do setor elétrico? Eu conversei com alguns ex-integrantes do governo atual, de governos passados, da gestão atual, gestão passada. O que todos eles concordam? Que a capitalização da Eletrobras é um processo importante para trazer mais eficiência para o setor energético. Então, a Eletrobras, ela é hoje a maior empresa de energia da América Latina. Ela responde por cerca de 20% do nosso setor elétrico. Então, é uma empresa muito grande, responsável por uma geração enorme de energia para o país. Então, com essa dimensão muito grande, é necessário que a empresa faça investimentos muito volumosos para conseguir trazer eficiência para o setor. É por isso que os especialistas, eles dizem que o capital privado, ele pode fomentar esse setor e eficiência energética. Até estava conversando com o Luiz Barroso, que é da PSR Energia, e ele fez 2 definições que eu achei muito boas, queria trazer aqui. Ele falou que o grande benefício da privatização é reduzir a influência política na empresa e transformá-la em um ator importante na transição energética em uma visão de longo prazo. E aí ele falou que o governo não está vendendo a empresa, o governo está chamando agentes privados para serem os seus sócios. Então, esse é um especialista do setor, foi diretor da empresa de pesquisa energética, falando sobre essa visão. Qual que é o problema que todos eles apontam? Entraram muitos jabutis, os chamados jabutis, nesse processo de capitalização. Então, o que é o jabuti? O jabuti, ele não sobe na árvore sozinho, alguém coloca ele lá. Então, são alguns penduricalhos, digamos assim, que entraram no processo de capitalização da Eletrobras e que aí fizeram muitos desses especialistas que são a favor da capitalização criticarem o processo, porque no fim das contas alguns custos aí vão entrar na conta, e aí vale falar que os especialistas estão calculando que para esse ano a capitalização ela já traz um benefício de reduzir as contas de luz em cerca de 2,5%, porém com esses jabutis e com esses gastos adicionais, o principal deles é da contratação de uma térmica a gás na região centro-oeste e norte do país, deve onerar a conta de luz mais para frente. Então tem esses prós e contras aí que são apontados pelos especialistas. Tem ação, inclusive, do Rio de Janeiro questionando isso, o Rio de Janeiro que sairia prejudicado. Agora, Priscila, a gente lembra bem na época da capitalização, privatização ou sinônimos, como vocês escolhem dizer, da Petrobras, a gente lembra bem da campanha do governo para que a população investisse o seu FGTS, o seu dinheirinho nas ações da Petrobras. Pelo que a gente sabe, apesar das várias reclamações hoje de que a Petrobras está lucrando muito, os acionistas estão felizes, estão bem, obrigada, não precisa perguntar. Me diga, vale a pena pegar o FGTS e investir nas ações da Eletrobras? Lu, é uma pergunta que muita gente está me fazendo até nos corredores. E aí, pega o meu FGTS, bota em ações da Eletrobras. Então, como você bem pontuou, tem um risco de judicialização que pode atrasar um pouco o processo. Isso é importante o investidor ter em mente. Então, não é algo que está super certo em termos de prazo, de quando que vai acontecer. Tem algumas batalhas ainda que o governo vai ter que enfrentar pela frente para conseguir levar esse processo adiante, mas então tem essa opção de o investidor usar até metade do saldo que ele tem na sua conta do fundo de garantia para investir nas ações da Eletrobras. Como você bem falou, isso já aconteceu no passado com ações da Vale e da Petrobras também. A gente preparou uma tela para mostrar então como que estão as ações hoje e o que esperar das ações. Então, esse valor era o valor que estava ali há cerca de uma hora, que é R$ 43,40, agora está até um pouquinho abaixo disso, mas as ações estão subindo hoje, depois desse aval do TCU, estão subindo cerca de 2% a 3%, o que mostra que os investidores aprovam, né? A gente já sabia disso há um tempo, eles aprovam esse processo de capitalização. Qual que é a estimativa que as casas de análises, corretoras, instituições financeiras fazem para as ações da Eletrobras? Eles têm um preço-alvo, ou seja, eles acham que as ações podem chegar nesse valor de R$ 54,11, então as corretoras têm 6 recomendações positivas de compra para as ações e uma neutra.
Então, olhando esse potencial de valorização, isso dá um potencial de valorização de pouco mais de 20%. Grande pergunta é, vale a pena então investir o FGTS nessas ações? O FGTS hoje, ele rende 3% ao ano, mais a taxa referencial que está zerada, mais o lucro que o FGTS dá e que isso é incerto mais nos últimos anos, considerando o lucro do FGTS, o investidor, o cotista do FGTS, ele recebeu um rendimento de cerca de 5% a 6% no FGTS. Então, se o investidor ele acredita nesse potencial de valorização de 20%, comparando com um rendimento de 5% do FGTS, faz sentido. Eu conversei sobre isso com o Paulo Bittencourt, que é consultor financeiro, está há anos no mercado, também com o João Lorenzi, que é gestor da Encore. Os dois, na hora que eu fiz a pergunta, na lata, eles falaram, vale a pena tirar do FGTS, porque tem essa visão também de que o FGTS é o dinheiro do próprio trabalhador e como ele rende pouco, sempre que for possível tirar o dinheiro do FGTS, vale a pena. Mas tudo tem um porém, né? Qual que é o porém dessa história? Tem muita gente que tira esse dinheiro e às vezes não usa da melhor forma e além disso tem esse risco que a gente falou. Então o investidor ele vai tirar o dinheiro do FGTS, o cotista tira o dinheiro do FGTS, que é um dinheiro seguro que ele usa para situação de desemprego ou para comprar um imóvel, para colocar em algo arriscado. Qual que é a dica aqui da Priscila, eu que sou um pouco mais conservadora? Se você quer arriscar um pouco, quer tentar uma rentabilidade maior do que você tem no FGTS, bota um pouquinho, não precisa tirar todo o seu fundo, claro, para colocar numa ação que é um ativo mais arriscado. Tá certo. Obrigada, Priscila Yasbeck. Farei exatamente o que você mandar. Obrigada, Pri. Bem-vinda. Volte aqui ao jornal sempre que quiser.